de óculos escuros, eu fiz uma cirurgia no olho e estou sendo obrigado a usar essa proteção. Em primeiro lugar, eu quero dizer que aqui nós temos hoje um depoente que esteve durante o regime militar. Um regime militar que não fui eu que disse, nem foi e nem foram as instituições brasileiras que disseram que prendeu, torturou e matou quem era contra e que se colocava contra e em favor da democracia durante o regime militar. A CIA revelou um relatório que as ordens, ou a ordem para a eliminação de alguém que se colocava contra o regime militar era dada pelo próprio presidente da República. E nós passamos pelo regime militar e, infelizmente, não houve punição. E aqui está o retrato da impunidade sentado à mesa como depoente no dia de hoje. O mesmo que era a favor do endurecimento de um regime, o que significaria mais tortura, mais mortes, mais perseguição, vira membro de um governo que também defendeu, ao longo de todo o período do seu governo, um regime de continuidade, não pela força do voto, não pela democracia, mas pelo uso da força. E este governo chegou a ser eleito porque nós vivemos um golpe em 2016, que não foi militar, e vivemos um outro golpe quando tivemos um julgamento parcial do candidato ou de um provável candidato à presidência da República e, infelizmente, o Brasil caiu nas mãos de um grupo que avisava, que disse, que publicizou, que exterminaria os adversários, que exterminaria os vermelhinhos, que transformaria em terroristas todos aqueles que se organizassem socialmente. E isso, houve a tentativa. E aqui não adianta mais a gente ficar tentando, ou uma parte tentando, esconder os fatos. Os fatos falam por si. E é muito simples, é só olhar as investidas semanais do ex-presidente da República, que todo final de semana tinha uma crise, porque ele dava uma declaração atacando o STF ou atacando o Congresso Nacional, atacando as nossas instituições. Ou ele atacava a imprensa, como já foi dito aqui. Ele passou os 4 anos gerando na população o mesmo que ele gerou na população durante a pandemia, que ele levou milhares de brasileiros à morte com o efeito Bolsonaro, quando ele negou a vacina, quando ele se negou a seguir o que a ciência determinava. Esse mesmo passou 4 anos construindo a tese de que era preciso encontrar um caminho para se manter no poder. E ficou claro, com a delação do Mauro Cid, que não foi uma coisa qualquer. E ficou claro, com o depoimento do Delgatti aqui, que houve tentativa de membros das Forças Armadas que devem ser punidos sem anistia, que eu espero que Vossa Senhoria não tenha anistia neste momento, pelos crimes que Vossa Senhoria cometeu por negligência.
pelos crimes que Vossa Excelência cometeu por insuflar, por estimular a realização de um golpe. Eu estou no meu direito de fala e eu vou falar o tempo que eu tenho direito de 10 minutos. Ofensivo, presidente. Não, você... Chamado de criminoso, o depoente. Eu queria... Eu peço ao deputado Rogério Carvalho que não faça nenhuma adjetivação. General já está sendo julgado, condenado, senhor presidente. Imputar crime é Eu estou pedindo... Condenando o general. A mesa conduz os trabalhos. Eu peço ao deputado, ao senador Rogério Carvalho, que é um homem muito educado, que modere a sua fala para não fazer uma acusação objetiva. Eu não estou acusando ninguém, eu estou dizendo que ele participou de um regime militar. Eu tenho direito a falar ou não tenho direito a falar? Tem todo direito. Então, se eu tenho direito a falar, eu peço que garanta a minha fala, senhor presidente. E que não seja interrompido, por favor. Eu estou dizendo que esta pessoa participou do regime militar e que defendia que endurecesse, que defendia mais tortura. Se endurecer era mais tortura, mais prisão, mais morte. E essa ação foi uma ação que foi anistiada. Esses crimes foram anistiados. E eu estou dizendo que agora, depois de julgado, porque o senhor vai ter o direito ao julgamento, que não tem anistia, que se o senhor for condenado por negligência, por tudo que o senhor deixou de fazer e fez, que o senhor pague e não seja anistiado. Porque nós sabemos o que foi que aconteceu, colocação de bomba em caminhão-tanque. Nós sabemos o que aconteceu no dia 12, que sob o seu comando de inteligência não se sabia nada do que aconteceu em Brasília, porque anteciparam a diplomação do presidente Lula, porque já se tinha informação de que no dia 18 poderíamos ter ataque contra a diplomação, por isso foi antecipado por dia 12. E vocês não fizeram absolutamente nada. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui para os brasileiros que isso não se encerrou. Essa sanha golpista, autoritária que tomou conta do Brasil do século XX, retomou, mas se frustrou agora em 2022 e 2023. Sabe por que frustrou? Porque, apesar dos poucos anos de democracia, de alguma forma, a sociedade brasileira entendeu que não dá para conviver com regimes autoritários, onde tem uma pessoa que usa da força e manda matar, como foi feito no regime militar, do qual o senhor fez parte. E que quem mandava matar era o próprio presidente da República, como disse o relatório da CIA. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso não morreu, que a democracia continua em risco, porque mesmo aqui nesta sala, a gente está vendo pessoas que se dizem democratas, que se dizem defensoras do Estado Democrático de Direito, que se dizem defensoras de vários valores, mas a gente não vê essas pessoas se colocarem, de fato, em defesa do grande bem de uma sociedade, que é a democracia. Aqui nós estamos vendo pessoas que renegam o próprio parlamento, que deveriam estarmos todos aqui, se posicionando de forma clara na defesa deste que é o lugar da representação do povo brasileiro, que foi atacado, que foi o tempo todo achincalhado pelo governo do qual o senhor fez parte. E governo do qual o senhor fez parte. E como partícipe de toda essa urdição de golpe, toda essa estratagema que frustrou-se e que virou um ato terrorista no dia 8 de janeiro, porque vocês perderam para a gente, perderam para aqueles que defendem a democracia, e nós vamos continuar lutando contra tipos como Vossa Senhoria e outros que fazem e que usam das instituições para golpear a democracia e o Estado Democrático de Direito. Então, senhor presidente, que sirva de exemplo e que essas casas que representam o povo brasileiro respeite o povo brasileiro e a nossa democracia. Obrigado, senador. Com a palavra, a próxima oradora inscrita,